Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast e hoje com o apoio da Cristar, laboratório de extensa linha de medicamentos também para UTI. E para falar de medicamentos em bolsa, a gente tem um vídeo aqui do nosso patrocinador. Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras. Soluções disponibilizadas prontas para infusão nas concentrações preconizadas em bula e recomendadas em estudos científicos. Maior conforto e agilidade para o profissional de saúde, pois dispensam o preparo diluição. Mais segurança para o paciente. Diminuem a possibilidade de contaminação e evitam erros de diluição. Ganho de tempo com a ausência das etapas de diluição para o preparo de soluções. Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras. E é isso aí, pessoal. Temos hoje o nosso AmibCast patrocinado pela Cristália e o tema que a gente vai conversar é sobre armas para o controle pressórico no AVC isquêmico. E hoje tenho o prazer de receber, para conversar comigo, a tomar um café comigo, doutora Rosa Alheira, que é coordenadora da UTI do Regional de Caraguatatuba e São José dos Campos, além de ser uma neurointensivista. Está aqui para a gente para conversar sobre esse tema tão complexo e difícil. Prazer inenarrável ter a senhora aqui. Obrigada, Caio. Obrigada, Amib, pelo convite. É muito bom estar aqui falando dessa situação que é tão importante. O acidente vascular isquêmico tem uma epidemiologia muito importante, ele mundial, né? Mundialmente falando, e atinge homens e mulheres jovens em idade produtiva, e como toda doença cerebrovascular, a questão da sequela, né, é fundamental, é o que, claro que a mortalidade também, mas é o que traz toda esse cuidado. Eu acho que é mais do que oportuno falar disso. Parabéns pela iniciativa. Mais do que oportuno a gente ter uma linha de cuidado para doenças cerebrovasculares, AVC isquêmico no caso, por exemplo. Como a gente já tem implantados, acho que no Brasil, em vários lugares, a linha de cuidado para dor torácica, para doença coronariana. O Brasil é muito grande e a gente tem, no caso da doença cerebrovascular, a questão do tempo. Tempo como o grande aliado parceiro e inimigo, né? Exatamente. O que a gente, como tudo na medicina intensiva, né, quase tudo, tratar precocemente faz toda a diferença. Toda a diferença. Como na CEP,
de São Paulo e de um doente de poder aquisitivo que Mais chega. alto. Na hora que você fala de um hospital mais periférico. Eu trabalho em 2 hospitais públicos e que são hospitais de referência de áreas muito enormes, cheias né? de dificuldades. Enormes. Então, é lá que está o perigo, é lá que Com está certeza. o foco, é lá que Com está o certeza. desafio. É lá né? onde a gente vai mudar mais vidas, né? É Com lá certeza. que a gente vai fazer a diferença. Fazer a diferença. Que faz com a diferença. certeza. Não que não faça, é óbvio. A gente faz em todos os lugares, com protocolos bem Sem estabelecidos. E sim, e a gente, nessa linha nesses centros, né? Centros de stroke, o centro de tratamento, etc., você precisa ter todo um treinamento para que você consiga administrar o trombolítico de maneira efetiva, consiga controlar, porque o trombolítico tem riscos, Sim, né? sim. Você precisa acompanhar o doente durante o trombolítico e você tem vários cuidados antes para a gente dizer que o doente ele é candidato à trombólise. Perfeito. Além da questão do tempo, da janela... Da janela de tempo. Exatamente. A gente precisa excluir e incluir algumas coisas. Uma dessas situações você precisa ter um doente, ele não pode estar intensamente desglicêmico. Perfeito. Aliás, né, só um parênteses, a grande causa principal do AVC isquêmico é a hipertensão e as doenças metabólicas. Gerais. Então, o bom é não ter. Né? É você seguir bem. Exatamente. A receita médica ambulatorial. Exatamente. Nas doenças cerebrovasculares, das doenças neurológicas agudas, o que você precisa é evitar o insulto secundário. O insulto primário, você raramente consegue fazer alguma coisa sobre ele. Você consegue fazer com que esse insulto não progrida, certo, ou que não se crie, a partir desse insulto, outras condições de lesão, como edema, hipofluxo, etc. E em todo doente cerebrovascular, em toda doença, e no AVCI não seria diferente. Então, você procura fazer essa linha tomando esses cuidados. Uma das coisas, a gente estava falando do checklist. Uma das coisas é a questão da pressão. Tá. Eles geralmente são indivíduos hipertensos. Né? Já são hipertensos lá e tem essa afecção aguda. Exato. Que pode realmente causar. É uma emergência hipertensiva. Exato. Também. Exato. E aí você faz. E você, ao chegar, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O doente chega e ele tem geralmente uma história bem. Ela é comum às doenças cerebrovasculares, mas ela é típica, é uma Sim. coisa aguda, súbita, né? Pode ser uma cefaleia, pode ser uma náusea, pode ser uma manifestação de lesão localizada, um desvio de rima ou qualquer coisa assim. Né? E o paciente, e você imagina que você está diante de uma doença cerebrovascular em instalação. Perfeito. E aí você imediatamente você vai fazer lá os cuidados, avaliar esse doente de maneira clássica na emergência e pode se deparar muitas vezes com níveis pressóricos mais elevados. E aí uma das coisas que a gente sempre quando está falando disso, ou dando aula, a gente chama atenção para que, muitas vezes, só tirar esse doente do ambiente da emergência, né, da sala de emergência, e colocá-lo numa outra sala, você consegue que essa pressão desça a níveis mais compatíveis com a indicação da trombose. A gente tira aquela ansiedade, tô no hospital, tá tudo barulhento, né? Exatamente. E já dá uma... não é que vai resolver para os casos... Não. Isso é apenas um detalhe, mas é um detalhe importante, que a né? gente tem que focar, porque é uma situação angustiante. Exatamente. Né? O passo seguinte, realmente, é você cuidar dessa pressão. Perfeito. E aí você precisa
realmente cuidar dessa pressão. Então, eu tenho janela de tempos correta, o paciente tem indicação de fazer o trombolítico, e agora eu tenho que pensar como que eu vou diminuir essa pressão Se dele. a pressão tiver acima de 180 por 105, a gente precisa agir. E como a gente sabe, a gente tem que agir com precisão e com uma certa rapidez, digamos assim. Sim, né? sim. Porque nós temos ali a nossa janela para trombólise, só para a gente lembrar aqui, é de 3 horas a 4 horas e meia. Se o indivíduo demorou, etc. e tal, você corre contra o tempo. Tem que correr contra o tempo. Desde o momento que, de fato, aconteceu, né? Exatamente. Isso é muito importante. Na realidade, não é da hora que ele chegou no hospital. É a hora que a gente diz que a gente costuma chamar, de uma maneira não é muito própria, mas chama de ictus. Ictus, né? ok. Ictus. É o primeiro evento. O primeiro evento. O que chama atenção. E aí a gente corre para esse tipo, olha para essa questão. O importante é diminuir a pressão. Não existe na literatura nenhuma evidência de que deve ser feita esta ou aquela droga. Porém, você tem que usar aquilo que você tem, e essa sim é a orientação. Usar a droga de modo endovenoso, contínuo, para que você faça o que a gente é titular, que é a nossa, digamos assim, dia a dia. é o nosso expertise. É a nossa expertise. É titular drogas sedativas, analgésicas, titular drogas vasoativas. Exatamente. Então, é essa a nossa, o foco nesse momento, é fazer, falando do cuidado da pressão, essa é a ideia. E aí você usa, não existe, como eu te falei... Uma específica, mas a gente tem, quanto maior for o nosso arsenal, melhor, né? Claro, existem... o que está mais disponível para nós no país é o nitroprusiato. É uma droga disponível e que os médicos já se habituaram a utilizá-la. Isso a gente sabe que na medicina intensiva é muito importante, né? Porém, a literatura já tem experiências e evidências fortes e comprovadas de eficácia e segurança de outras drogas. Perfeito. Né? Os beta-bloqueadores de geração mais avançada. De ultracurtas, né? Esmolol de ação curta. Exatamente. Aliás, o esmolol é um dos frascos medicamentosos aqui que a gente está comentando. Que agora vai se mais uma possibilidade.
frequente. Porque muitas vezes o que a gente vê o paciente com nitroprusiado de sódio lá numa vaso, e por N
Isso ajuda, inclusive, ao desmame da droga mais rápido, para evitar, eventualmente, esses efeitos colaterais, de acúmulo, etc. Perfeito. Que é o caso do nitrociato e no caso de qualquer sobredose pode levar a grandes repercussões. Muito interessante esse ponto também. Aí a gente, controle pressórico foi de certa forma concluído. A dúvida que chega para a gente agora é esse paciente, como é que ele vai sair? E o grande prognóstico, né? O grande interrogação nossa é o prognóstico dele de fato neurológico, né? E o que nos freou no início a ser um pouco mais rígido, né? Se baixar da pressão, é de fato isso, né? Essas áreas de isquemia que podem aumentar, no caso, ou porque você não tem um fluxo adequado, e no caso do AVC hemorrágico, porque você tem área de penumbra, etc., edema, e essa é a questão importante da situação de baixar a pressão. Isso hoje existe ainda ou isso baixou um patamar de pressão? Porque a gente mantinha pressões mais altas, né? Não, você quer saber da penumbra, isso. Não, claro, você tem o que você sabe, você continua controlando a fisiopatologia mesma, lesão Perfeito. Primária, lesão secundária e a área de penumbra onde você tenta agir. Perfeito, né? O exatamente. curso, vou fazer uma propaganda da AMIB, o Boa. curso CITIM da AMIB, CITIM da AMIB, fica ligado. que é um curso interessantíssimo, é um curso presencial, em que a gente apresenta todas essas situações Teórico-prático. Teórico-prático, mais habituais da doença neurológica grave, aguda, né? Então, nós temos lá 2 ou 3 aulas iniciais e a gente fala muito disso, né? E mostra muito isso. Você trabalha o tempo todo para cuidar dessa região de penumbra, né? Então, que a gente diz que são os cavaleiros do apocalipse que fazem mal ao cérebro nessa lesão da penumbra, né? Hipóxia, hipercarbia, hipotensão, né? Então a gente tem esse cuidado tem que cuidar para que isso não aconteça. Perfeito, né? perfeito. Então a gente fica em cima disso e para essa lesão de penumbra sair da penumbra para a luz, não da penumbra para a escuridão. Sair da penumbra para a luz. Acho que com isso a gente consegue fechar esse assunto que foi muito legal, muito importante. Acho que é um dos temas mais complexos, né? Acho que no acidente vascular isquêmico, que é o caso que a gente está conversando, mas também no cerebrovascular, porque a gente precisa dessa precisão, desse cuidado e dessa medida seriada. Prazer inenarrável estar com a senhora aqui. Antes da gente passar para vocês as últimas palavras, eu gostaria de fazer alguns quiz aqui. Uns quiz. O primeiro quiz é que música toca o seu plantão? Eu tenho falado isso sempre. É o que eu gosto de ouvir quando eu estou no plantão ou quando eu estou no meu trabalho. Que música que você gosta de ouvir? Uma dica para os nossos ouvintes / telespectadores. Eu gosto muito de música clássica. Pronto. Já é a segunda pessoa que fala de música clássica. Eu trabalho com música clássica, eu gosto dos românticos. Excelente. Inclusive, se você, dependendo da nossa conversa Pode aqui, passar. eu ainda saio daqui para hoje um concerto na Sala São Vai Paulo. sair, vai dar certo. Tá acabando. Outra coisa importante também é, em uma palavra, para você, o que é ser intensivista? Isso eu tenho visto, inclusive, na nossa mídia. A turma do marketing está complicado. Eu sou médica por vocação. A medicina intensiva foi uma descoberta num tempo. Acho que a gente costuma dizer que a gente quase inventou ela no Brasil, né? A especialidade, seguramente. E ser intensivista é a gente tentar fazer acontecer. Excelente. Eu acho que é por aí. Muito bom. Prazer inenarrável ter a senhora aqui no nosso AMIBcast. Deixo as considerações aí falando do curso, falando desse tema que é super complexo. E a gente tem logo mais próximos do AMIBcast. Não esqueçam, CITIM, Doutora Rosa, grande elenco, né? Falar grande elenco, nós estamos quase numa cena.
Então não percam nenhuma oportunidade de ter esse curso, que é realmente muito bom. E até o próximo MBcast. Obrigada, Caio. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É isso. Você já lembrou, eu sou faço parte do board do CITIM. Nós estamos, inclusive, terminando uma atualização muito do CITIM com todas esses spoilers, né, que a gente conversou. É um curso com um grupo muito bom, que trabalha muito com isso. Eu acho que é muito importante a gente falar de doença neurocrítica. Eu faço um desafio para que você traga. Acho que sepsis é muito interessante, hemodinâmica é fundamental, ventilação mecânica é fundamental, chama atenção. Porém, eu acho que a gente precisa, e principalmente precisa se juntar para o cuidado neurocrítico nos nossos hospitais. Que não precisa ser o ideal é que você tenha unidades específicas, mas a gente sabe que por várias razões isso não é realidade, mas que a gente trabalhe para isso, trabalhe para o cuidado, para a monitorização e para os protocolos de assistência. Perfeito. Muito obrigado e até o próximo MBcast.